em graça ou desgraça. Diante do mundo que nós estamos vivendo, das situações que nós estamos enfrentando hoje, no mundo todo, e eu vou dar um exemplo muito claro aqui para os irmãos. Essa semana, eu não sei exatamente quantos amigos eu tenho no meu Facebook, eu não sei. Eu sei que são mais de 1000. Mas essa semana, eu perdi a conta do número de famílias de enlutados. De famílias, de conhecidos do Facebook que perderam entes queridos. Eu me via mandando mensagens de conforto, mensagens, textos bíblicos, inúmeras vezes essa semana, só no meu grupo de amigos, né? Só no meu Face, sem contar o da igreja. Estamos aí vivendo momentos de tristeza, né? Também na família da nossa irmã Lecilessa, já oramos por isso, oramos de manhã, oramos agora também, né? Tantos queridos, e aí também é o teu vizinho, é o amigo do seu amigo, é alguém da sua família, algum colega do trabalho. Você tem, todos nós aqui estamos sabendo de pelo menos alguém que perdemos essa semana, alguém que nós conhecíamos. O André perdeu um professor da escola dele, lá, muito querido, né, professor Carcate também, e me fiz a pergunta do seguinte: esse mundo está debaixo da graça ou da desgraça? Não responda rápido, não, porque pode ser que você erre a resposta. Sabe por quê? Porque diante de tantas situações ruins que nós estamos enfrentando hoje, você pode pensar que Deus tenha retirado a graça dele do mundo, e de que esse mundo está em desgraça. Mas não é verdade. Esse mundo não está pior, porque nós ainda estamos debaixo da graça de Deus. E graça, queridos, é dom imerecido. É sem merecer. Mesmo esse mundo mau, mesmo as situações de corações endurecidos, mesmo pessoas se locupletando da morte de outros, do sofrimento de outros, mesmo assim, Deus ainda continua com a sua graça sobre este mundo. E prova da graça de Deus sobre este mundo é que a igreja do Senhor ainda está no mundo, anunciando a esperança que é em Jesus Cristo. E por isso, nós temos uma responsabilidade gigante na nossa missão como igreja, de levar a esperança, de levar o amor de Deus, de levar a palavra de conforto, de falar que nem tudo está perdido, de falar que Deus tem condições de reverter a situação. Basta o homem aceitar a graça do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, esse texto tão conhecido. Nós vamos começar no verso 1 e vamos até o verso 8. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, tá bom? Os irmãos do multimídia, o irmão Joelson tinha mandado por e-mail, né, o slide. Já está com vocês? Então tá bom. Efésios 2, do verso 1 ao verso 9. Você achou? Fique de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Os irmãos que estão se acostumando com o multimídia, semana passada ele deu ruim, hein? Quem estava sem Bíblia ficou em apuros, né? Então, vamos deixar a Bíblia em casa não, vamos trazer a Bíblia aí, tá bom? Vamos lá? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles,
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. 8 e 9, todos juntos, vamos lá? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nessa versão nós já temos decorado, né? Amém? Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Usa teu servo conforme a tua vontade. Renova-nos, ó Pai, a esperança, a fé a cada dia, de que a graça do Senhor está sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Não tenha dúvida, a igreja pode sentar. Não tenha dúvida que tudo poderia ser bem pior. E o pastor não está sendo otimista, não. Embora ser otimista não seja pecado, né? O crente precisa ser otimista. O crente precisa viver com a esperança. Não, vai melhorar. As coisas vão melhorar. O crente, porque nós temos a nossa esperança, a esperança é Jesus Cristo. O crente não deve ser aquele pessimista que vê as coisas ruins em tudo. Não, o crente é aquele que, por causa da fé em Cristo Jesus, consegue entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Pastor, mas tem coisas que é difícil a gente conseguir ver algo de bom. Semana vai fazer um mês agora, dia 6, né? Aquele acidente terrível de carro, acabou com o carro deu perda total. Mas no fim a gente olhou um para o outro e falou assim, mas graças a Deus nós estamos vivos. Essa é a visão do crente. Perdeu o carro, mas estamos vivos. Aí, nessa postura, agradecendo a Deus diante daquela situação, aí Deus é tão bondoso que aí já estou com outro carro, igualzinho, bonitinho e tal, tá mais antigo um pouquinho, mas em compensação está melhor do que o anterior. Glória a Deus por isso. Isso é um exemplo, né, básico para a gente entender. Tomei um tombo, ralei o joelho, mas poderia ter quebrado a perna, né? Existe uma lei mundana de Murphy que diz que nada é tão ruim que não possa o quê? Piorar, né? Nós não vemos assim. A gente entende que pela graça, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos dá a bênção mesmo nas situações difíceis que nós enfrentamos. C.S. Lewis, um escritor que eu gosto tanto, a igreja até me deu uma coleção de livros, e eu estou lendo os livros, né? Um dos livros dele, O Peso da Glória, ele descreve a glória como sendo um momento em que o homem é notado por Deus. Ele vai dizer que a glória entra na vida do homem no momento em que Deus é notado, que o homem é notado por Deus. Aí alguém pode pensar assim, mas Deus não sabe de todas as coisas? Em algum momento o homem passa desapercebido de Deus? Aí ele vai usar o argumento lá de Mateus, capítulo 7, 22 e 23, texto bíblico de Mateus,
capítulo 7, verso 22 e 23. Quando Jesus, no Sermão do Monte, Jesus fala de algo tremendo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Baseado nesse texto, C.S. Lewis vai dizer que o homem que não está debaixo da graça de Deus, ele não é conhecido de Deus. No sentido de que Deus não tem a vida dele sobre o seu cuidado. Irmãos, estão entendendo? Então, o que C.S. Lewis chama de glória, eu entendo por graça. Eu vejo a graça de Deus sobre a vida daquele que coloca a sua vida nas mãos do Senhor. A glória, meus irmãos, está destinada àqueles que forem alcançados pela graça. Mas a graça está disponível a todos. Você entendeu? A glória, a glorificação, a vida no céu, a salvação, a glorificação eterna, ela está destinada àqueles que entenderam a graça de Deus e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas a graça está destinada a todos. Qualquer um, meus irmãos. Essa é a resposta. Aqueles que não entrarem pela porta da graça continuarão sendo desconhecidos de Deus, não notados. Os irmãos estão entendendo? Jesus falou assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. João 10, 9. Então, meus irmãos, a graça está destinada, a graça está à vontade, ela está diante de toda a humanidade. Esse mundo não está pior, esse mundo ainda não acabou, porque a graça de Deus ainda está disponível, né? Texto que nós gostamos tanto do profeta Isaías, que diz, né, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O texto que está lá em cima, não é isso? Enquanto está perto, a graça ainda está disponível neste mundo, mas haverá um dia em que irão buscar e não vão encontrar mais. Aquele que adentra a porta, que é Jesus, pela graça adentra a porta, ele recebe a glória do outro lado. A Bíblia deixa claro, queridos, então, que a porta é Jesus. Você, querido, que está em casa, você que está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você, a porta que conduz ao céu, a porta que conduz à salvação é Jesus Cristo. Se estão te oferecendo outros meios, estão enganando você, porque a Bíblia diz que somente em Cristo nós podemos ser salvos. Antes da porta, desgraça. Chegar à porta, chegamos através da graça de Deus. E atravessar a porta é entrar na glória, na presença do Senhor. É ser notado de Deus. É ser amigo de Deus. É naquele dia, ao contrário daqueles outros, é ouvir: vinde benditos de meu Pai. É ser conhecido de Deus. Ah, pastor, Deus ele seleciona? Não, Deus abre a oportunidade para a humanidade toda se entregar. Pela graça, Deus quer se fazer conhecido de toda a humanidade. Guarde bem isso. O seu vizinho, aquela pessoa que dá problema, aquele outro com quem você tem alguma dificuldade, o maior bandido de todos os tempos, o homem do coração mais duro, aquele que já fez as piores atrocidades,
Eu quero dizer, meus irmãos, que pela palavra de Deus, qualquer um que se arrepender e se chegar à graça do Senhor, tem condições de salvar-se através de Cristo Jesus. Mateus, Deus quer que todos cheguem ao conhecimento, toda a humanidade. Sabe o que Jesus fala lá em Mateus 24:14? Vamos ler todos juntos? Mateus 24:14. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Dá para os irmãos lerem aí? Todos juntos, uma só voz. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Meus irmãos, o fim virá. Mas pela graça de Deus, não antes de todos terem a oportunidade de conhecer o plano de salvação. Deus, pela sua graça, quer se fazer conhecido de toda a humanidade. Meus irmãos, a natureza, ela anuncia a glória de Deus. A natureza anuncia a glória de Deus. O ser humano, com um coração quebrantado, ele consegue ver na criação, ele consegue ver que não é possível. Existe um Criador por trás disso tudo. Nós temos relatos, meus irmãos, de grandes cientistas, que de tanto estudar, e quando chegaram no fim do seu estudo, eles chegaram à conclusão, sabe de quê? Não tem jeito. Tem uma mão aqui por trás disso. Existe a mão de algo superior. Existe a mão de um ser pensante, inteligente, além da nossa compreensão, poderoso demais para pôr em ordem todas essas coisas. Eu gosto do exemplo do universo, né? Do universo, com cada estrela no seu lugar, as distâncias certas dos planetas do nosso sistema solar. O planeta Terra é exatamente do ponto certo, porque 1 quilômetro mais perto do Sol seria quente demais e não teria vida. 1 quilômetro mais longe do Sol seria frio demais e não teria vida. Mas o planeta Terra, onde nós habitamos, ele está no ponto exato. A sua rotação, a sua translação tem o tempo certo. E tudo isso é orquestrado minuciosamente. Por quem, meus irmãos? Pelo acaso? Não, pelas mãos de Deus. E esse Deus que sustenta todo o universo, e os homens e cientistas já chegaram à conclusão que todo o universo gira. Todo o universo gira. Se nós pensarmos, né, que a Lua gira em torno da Terra, a Terra e a Lua giram em torno do Sol, e todos os outros planetas giram em torno do Sol, e esse é só o nosso sistema solar, e o universo é composto de bilhões e bilhões de sistemas solares como o nosso, e todos eles têm a distância e o movimento próprio no tempo certo, tudo isso pelas mãos de Deus. Esse Deus que sustenta todas as coisas, quer que você conheça Jesus Cristo para que você seja salvo. Esse Deus se importa com você, se importa comigo, menor do que um grãozinho de areia no meio de uma vastidão de praia. Ele se importa comigo e com você. Antes que o fim venha, o fim não virá enquanto esse evangelho do reino não for pregado para todo mundo, para que ninguém diga, não me falaram de Cristo. E meus irmãos, eu estou dizendo, falando uma coisa para os irmãos. Nesse tempo de tecnologia e internet, o evangelho tem ido dos lugares mais remotos. Falta pouco para que esse evangelho chegue a toda a humanidade. Graça ou desgraça? De que lado da porta você está? A graça de Deus que está aí, disponível a toda a humanidade. Você já conhece essa graça? Você já entendeu que Jesus entregou a sua vida, morreu na cruz por você, não porque você mereça,
mas pela graça de Deus sobre a tua vida, mesmo você não merecendo, mesmo o seu pecado verdadeiramente ofendendo ao Senhor, Ele ainda assim entrega o seu Filho para morrer por você. Se Cristo é a porta da graça, de que lado da graça você está? Do lado de fora ou do lado de dentro? Aquele que entra pela porta da graça, é Jesus Cristo, encontra a glória do Pai. Também, meus irmãos, pela graça, Deus quer salvar toda a humanidade. Deus poderia fazer assim: não, todo mundo ficando sabendo, tá bom, então, agora é com eles mesmo. Mas há um desejo de Deus de salvar a todos. Vai acontecer? Não. Por causa de Deus? Não. Por causa do homem. Porque mesmo Deus em todo amor, porque mesmo Deus dispensando a graça dele, mesmo Deus enviando o seu Filho, muitos ainda, e vou dizer mais, a maioria não aceitarão a Jesus como Salvador das suas vidas, infelizmente. E Deus não viola a decisão do ser humano, mas Ele, pela graça, quer salvar toda a humanidade. A gente olhando para a Bíblia, nós vamos ver que o inferno, ou o lago de fogo, melhor dizendo, depois do julgamento final, o texto bíblico diz que ele foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para o homem. Deus não falou assim: vou criar o lago de fogo para jogar todo homem que não me aceitar. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que foi criado para o diabo e seus anjos, mas todos aqueles que continuarem do lado do diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo. É a vontade de Deus. Não! Olha o que Paulo escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 diz. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Verso 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que esse evangelho seja conhecido de toda a humanidade. E Deus quer salvar todos os homens. Por isso, meus irmãos, Ele enviou Jesus. Porque Deus não amou apenas o Paulo e a Maria. Deus amou a humanidade. João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo aqui é a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse não perecer aí, ou não morra, é da morte eterna que o texto está falando. Ele não quer que o homem experimente da morte eterna. Porque da morte terrena, morte física, não tem problema o homem participar. Porque Jesus venceu a morte. E aquele que é de Cristo, mesmo passando pela morte terrena, tem vida eterna com Cristo. Mas a morte eterna, que é a segunda morte, que Apocalipse fala, essa, meus irmãos, não tem remédio. Ao homem está destinado a morrer apenas uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Aquele que morre com Cristo tem um advogado, viverá com Cristo. Aquele que morre sem Cristo está perdido. Porque Deus quer? Não. Deus quer, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não marcou ninguém previamente para a condenação, mas Deus predestinou o caminho para a salvação. O homem entra nesse caminho
se Ele escolher, se Ele quiser. E infelizmente, meus irmãos, muitos são aqueles que preferem o caminho largo e a porta espaçosa. Porque Jesus disse que apertado é o caminho e estreita a porta que conduz à salvação. E Ele falou: a porta sou eu. Quem entrar por mim, entrará e sairá, e encontrará alimento para a sua vida. Deus não marcou ninguém previamente para a condenação, mas preparou previamente o único meio de salvação, Jesus Cristo. Ele é a porta. Graça ou desgraça? De que lado da porta você está? No texto que nós lemos de Efésios, no capítulo 2, verso 1, verso 1 e 2, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Meus irmãos, não é isso mesmo? O diabo e seus anjos, os demônios, estão conduzindo as coisas desse mundo, de tal maneira que as pessoas estão se desesperando, as pessoas estão enlouquecendo, as pessoas estão ficando tão desesperadas, estão tomando atitudes que, se no dia anterior você perguntasse para ela, falasse para ela que ela ia fazer, ela ia dizer: eu nunca faria isso, e no dia seguinte vai e faz. Essa semana, meus irmãos, nós vimos um policial ser morto pela própria tropa dele, porque ele se recusava a atacar o quê? Os trabalhadores. Essa semana, meus irmãos, eu vi um vídeo que teve uma discussão no trânsito. E aí, o rapaz do carro de passeio, não sei o que ele falou, o vídeo não tinha o áudio. Não sei o que ele falou para o motorista do caminhão. Meus irmãos, o motorista do caminhão jogou o carro em cima do carro do cara. Foi na frente, veio de ré, derrubou um poste, foi na frente, voltou, passou por cima do carro e não atropelou o cara, porque o cara saiu. Quando diz que toda ação gera uma reação, proporcional e contrária, meus irmãos, as reações estão desproporcionais. Se hoje você esbarra numa pessoa, está escala aquela pessoa puxar uma faca e te dar uma facada. Na fila de um banco, dentro de uma condução, uma situação, porque o príncipe da maldade desse mundo está coordenando, meus irmãos, esse mundo. E não está pior, porque a graça de Deus ainda está neste mundo. O homem sem Jesus, ele está morto e condenado em seus pecados. O que eu preciso fazer para ser condenado? Nada. Eu não preciso fazer nada. Eu nasci em pecado fui gerado. Vivo pelo pecado, vivo a minha vida guiado pelas coisas da carne, pelas intuições do inimigo na minha vida. Não estou nem aí para Deus. O que eu preciso fazer para ser condenado? Nada. Ele vive aqui dominado pelo espírito da maldade desse mundo, mesmo sem saber. Por isso, igreja, nós precisamos abrir os olhos deste mundo, dessas pessoas, através da mensagem do amor de Deus, da mensagem do Evangelho, da mensagem de salvação. Existe um Deus que, mesmo esse homem inundado da maldade, com esse coração todo duro, existe um Deus que transforma o coração do homem, e ele precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Mas pastor, eu vou convertê-lo? Não, você não vai convertê-lo, mas você vai pregar o Evangelho de amor de Jesus para ele. O Espírito Santo é que faz a obra. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus, o único capaz de perdoar pecados e salvar.
Nós temos essa mensagem de esperança, meus irmãos. Deus enviou o seu Filho Jesus, o único capaz de perdoar pecados e salvar o pecador. Eu gosto muito desse texto. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mas pastor, pecadores nós ainda não somos? Somos pecadores redimidos. Mas quando nós ainda não merecemos nada, nós não merecemos, quando nós não estávamos nem aí para Deus, quando nós não dávamos atenção ao sacrifício de Jesus, ainda assim, Jesus morreu por nós. Queridos, Jesus morreu por aquele centurião que enfiou-lhe a lança do lado. Jesus morreu por aquele romano que bateu os cravos nas mãos dele. Jesus morreu por aqueles escribas, fariseus e líderes que não creram nele. Jesus morreu por eles. O problema é que eles não creram e não aceitaram Jesus e continuaram na sua vida de pecado, de distanciamento de Deus. E morrendo assim, meus irmãos, estão perdidos. Mas o texto bíblico fala que um centurião, quando Jesus diz está consumado e rende o espírito, e quando tudo escurece, treme e o terremoto vem, um centurião fala assim: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Olha a conversão ali, ó, aos pés da cruz. Há esperança para você. Entrega a sua vida para Jesus. Creia que foi por você. Foi por você que Jesus morreu. A porta é Jesus, Ele está convidando você a entrar por Ele. Entrar pela porta quer dizer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. É receber a graça e se tornar conhecido de Deus. É sair do mundo de desgraça, atravessar, ser atraído pelo Espírito de Deus, a graça de Jesus. É atravessar a porta que leva à salvação e do outro lado, deparar-se com a glória de Deus na sua vida. Deus quer que toda a humanidade saiba do seu plano de salvação. Deus quer que todo homem se converta e seja salvo. Ele quer salvar a todos, mas o homem precisa fazer a sua parte, e a sua parte é fé, arrependimento e aceitação a Jesus. Você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Aquele que já fez a sua decisão ao lado de Jesus, naquele grande dia, vai ouvir de Jesus: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Vinde, venham, benditos de meu Pai. Amém? De que lado da porta você está? Do lado da graça ou do lado da desgraça? O que você quer para a sua vida? Como você tem levado a sua vida até aqui? Tem um hino que o Arautos do Rei canta, né? E quarteto também. Lindo esse hino. Nós vamos cantar esse hino, vamos ouvir esse hino numa participação especial. Irmão Márcio, né? Ele vai louvar agora. Preste atenção nesse hino, na letra desse hino. E depois nós vamos orar. Graça, dom imerecido, que Deus ainda não retirou desse mundo. Ainda há tempo. E a prova disso é o amor de Jesus pela sua vida.
A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e vem, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por mim. Perdão não se explica, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Fica de pé, vamos ficar de pé. Você que está nos ouvindo hoje, em casa, se você ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus, Jesus está chamando você. Ele está falando para você: olha, eis que eu sou a porta. Vem, que a glória está preparada para você. Há salvação, há perdão de pecados, há um céu, certeza de salvação, de vida eterna para todo aquele que nele crê. Deposite em Jesus a tua fé.
Entrega a sua vida para Jesus. Você pode fazer isso aí em casa, onde você está. Você pode fazer aqui, que se porventura houver alguém que ainda não fez. É só entregar a sua vida para Jesus. Não desista. Jesus, a graça de Jesus ainda está neste mundo. Ele ainda quer que todos se salvem. E o amor dele ainda é sobre toda a humanidade. Entrega a sua vida para Jesus. Pai bendito, Deus eterno, nós rendemos graças ao Senhor, ó Pai, pela tua bondade, pelo teu amor. Nós te agradecemos pela infinita e amorosa graça do Senhor sobre nós, que olhou para a nossa pequenez, olhou para a nossa miséria com o coração, teve misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, talvez nesse momento alguém esteja entendendo a tua palavra, alguém esteja sendo tocado pelo teu Espírito e esteja aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ó Pai, agora, mesmo que ele esteja sozinho, ele esteja em casa, ele esteja no trabalho, mas essa mensagem chegou até ele, teu Espírito está tocando. Senhor, separa para ti mesmo, salva, ó Pai, sela esta vida com teu Santo Espírito, Senhor. Convence do pecado, da justiça, do juízo. Traz para ti mesmo. Ó Senhor Deus, enxuga as lágrimas, tira todo o desespero. Enche esse coração de esperança, da certeza que Jesus agora é o seu Senhor, porque Ele comprou a sua vida com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Oh Pai, visita, Senhor Deus, onde quer que a tua palavra chegue, seja nas esquinas, nas vielas, nos presídios, nos hospitais, seja, ó Pai, talvez no momento de velório, de tristeza, de luto. Oh Deus bendito, aonde a tua palavra chegou, aonde um coração se quebrantou, ó Pai, resgata para ti mesmo, em nome de Jesus. Porque a tua graça ainda está neste mundo, ó Pai. Ó Pai, muito obrigado. Porque nós não somos salvos pelo nosso merecimento, porque senão estaríamos todos perdidos, porque ninguém merece, Pai. Mas pela tua graça, mediante a fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. Muito obrigado por tão grande salvação, pelo privilégio e a certeza de saber que atravessamos a porta que é Jesus e que a glória do Senhor está preparado para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor, o teu povo, ó Pai. Dá-nos uma semana, Pai, na tua presença. Oh Deus querido, ainda nessas incertezas do que vai acontecer amanhã, mas nós temos a certeza que amanhã o Senhor também estará conosco, porque o Senhor nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, Pai, tudo que vamos enfrentar essa semana, o Brasil vai enfrentar, as nossas famílias enfrentarão, o mundo enfrentará, Pai, em tudo nós sabemos que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor. E que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada coração, cada vida, cada família, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.